Acho que a Fabi também já está aqui. A Fabi estava ali agora há pouco. Pode falar que a gente teve uma reunião com Caieiras, com a Cássia. Foi muito legal ver a reação dela. Olha, a Cássia é depois show daquela nossa reunião, que legal. Ai, quero saber. tomou tenência, sabe? Pegou na mão. Ela é admirável. Ela é firme, né? Ela é. Agora, a rede, não sei se vai acompanhar, ela sabe. Mas muito Poxa, legal. que legal. Depois a gente marca para vocês contarem. O que ela fez. Tá virando lá todo mundo avesso, botou todo mundo distribuindo o trilhas, fazendo cópias, tá montando as caixas, fazendo toda a logística da distribuição. Mandando para casa das crianças que mais precisam. Muito legal. Ela é admirável. Ela tem uma energia. Ela é muito legal, muito séria, muito competente, ela entende tudo. Exatamente. Eu fiquei impressionada também. Quiséramos já nós. Que você tocou no assunto, fica no radar que mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar fazer um novo termo de cooperação com Caieiras, viu? Por conta da Lei Geral de Proteção aos Dados. Isso aí... descobrimos essa semana o que é. Nós estamos querendo subir do mapa com essa novidade toda. Mas eu acho que a solução é menos traumática, mas acho que a gente se safa com um termo de cooperação bem escrito. Mas precisa ter esse negócio aí, senão... Precisa sim, não, certeza. Legal. Mas vocês podemos... Oi? Não entendi. Vocês vão preparar um termo? A gente está sendo forçado por conta já de campos que ocorreriam aí esse ano aqui. Né? Não, a gente está ligado, sim, pode deixar. Então, mas tem uma brecha na lei que permite que, se ficar caracterizado como iniciativa da rede, a coisa é bem mais fácil. Caso contrário, é bem mais difícil. Então, acho que a gente precisa estudar isso direitinho aí depois. Tá bom. Que bom. Podemos? Podemos. Então, vamos lá. Então, boa tarde a todas e a todos. Mais uma vez, um prazer enorme estar com vocês aqui no webinário do LEPES, toda segunda-feira às 4h30. E hoje recebendo duas convidadas queridas e ilustres, a Nicole Paulet e a Beatriz Cardoso. A Fabiana vai fazer a moderação e depois vai fazer uma apresentação formal dos currículos de ambas, mas eu posso dar o meu depoimento, que eu considero Beatriz como membro de uma geração que nos ajudou a repensar a educação no Brasil, né? Trazendo muito dos paradigmas, né, vanguardistas, né, que mudaram a educação no contexto internacional dos anos 60 e 70 e que aqui no contexto brasileiro entraram fortemente no debate, especialmente via educação infantil. Né? Eu acho que é justo dizer que grande parte de uma porção de reflexões importantes começou por esse percurso e eu acho que a Beatriz tem um papel importante nessa história de contribuição. Depois disso, teve passagens pela Universidade de São Paulo e, há alguns anos, criou o seu próprio grupo, laboratório, o LABEDU, a sigla depois deve ser Laboratório de Educação, mas e de onde ela atua até hoje, pensando a política pública, desenvolvendo projetos, né, muito projeto pedagógico que trabalha formação com os professores e conteúdo para ser usado em sala de aula. E a Nicole tem uma formação recente, peruana, né, fez uma parte da formação dela, inclusive no exterior, né, estudou vários instrumentos de observação de ambiente, estudou, né, ela se certificou no CLES, voltou não, porque ela é peruana, como eu falei, então veio para o Brasil trabalhar junto com a Beatriz, onde tem trabalhado também, né, com a concepção de muitos desses programas que o LABEDU desenvolve, e ambas são parceiras nossas em algumas pesquisas importantes. Então, hoje é um prazer enorme estar com ambas aqui conosco, né, uma honra, um orgulho muito grande trabalhar com elas. E, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Fabiana Versutti, que vai fazer a moderação do debate, vai fazer uma introdução formal de ambas e vai contar um pouco como são as regras da nossa conversa. Né? Então, desejo a todos e a todas uma ótima sessão.
E Fabiana, a bola está contigo, então. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui, especialmente com a Beatriz e Nicole, duas pessoas que eu admiro muito. Admiro e reconheço o trabalho, a importância para a nossa área, né, para a área da educação de modo geral. Então, é um grande prazer estar aqui, agradecer a oportunidade e dizer que nessa edição, né, contaremos com a Beatriz e com a Nicole. Ambas vão falar sobre a aquisição da capacidade de leitura crítica de textos durante o ensino fundamental. Vou fazer uma breve apresentação mais formal das duas, mas o currículo acho que descreve um pedacinho do pouco que elas representam hoje. A Beatriz Cardoso é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, atua na rede desde 1978, foi presidente da comunidade educativa, SEDAC, tem diversos livros e artigos publicados, participa de diversos fóruns internacionais, organizados por diferentes universidades, dentre elas a Universidade de Harvard. Foi nomeada Senior, não sei falar o direito, mas é fundadora. Como, Bia? Ashoka. Perfeito. É fundadora e presidente do querido LabEdu, Laboratório de Educação, onde divide a coordenação geral dos projetos. A Nicole Paule Piedra é mestre em International Education Policy pela Faculdade de Educação de Harvard, onde recebeu o prêmio de contribuição intelectual do seu programa em 2015, formada em Ciências Sociais e Estudos Latino-Americanos também pela Universidade de Harvard. Iniciou sua atuação no LabEdu em 2013, como parte da equipe de pesquisa do projeto de monitoramento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Atualmente é diretora de conteúdos da instituição e divide a coordenação geral dos projetos. Então, é um grande prazer tê-las aqui conosco. Seguindo o formato do webinar, né, ele é proposto por uma apresentação inicial, que vai ser conjunta da Bia e da Nicole, seguida por perguntas escritas e abertas ao público em geral. As perguntas serão feitas pelo QIA, mas quem estiver no painel pode levantar a mão, que a equipe registra as perguntas, e ao final eu vou procurar agrupar as perguntas em blocos temáticos, e aí as nossas convidadas têm um tempo para respondê-las. Acho que é isso, se eu não esqueci nada, Tiago. Então, a gente já pode passar a palavra para as nossas palestrantes de hoje, e é um grande prazer ouvi-las. Bom, eu agradeço imensamente a generosa apresentação que vocês fizeram da gente. E então a gente vai se dividir, eu e a Nicole. Nós temos muito para falar, a gente se anima com o nosso trabalho. Se a gente estiver passando da hora, vocês avisem para a gente, porque a gente realmente, o assunto é extenso, né? E a gente tem prazer em compartilhar. Então, assim, para a gente é mesmo uma alegria poder apresentar o nosso trabalho aqui com vocês. Primeiro porque a equipe do LEPS tem sido uma excelente parceira, tem sido um prazer trabalhar com vocês proximamente, como a gente tem feito nos últimos anos. E porque as trocas que a gente tem tido, todo mundo aprende. Eu acho que tem esse jogo bom, né? Que está todo mundo envolvido e aprendendo muito. E depois eu acho que estar aqui no seminário do LEPS é uma oportunidade para a gente sempre luta, que é poder dar visibilidade ao processo de construção de conhecimento na área de pedagogia. É sempre bem-vindo poder falar da educação de dentro do campo, né? Especialmente num público que eu suponho aqui, tem muita gente que vem de outras áreas e de áreas afins, muitos economistas, e deve ter menos gente de educação aqui. Então, para a gente poder compartilhar e mostrar um pouco da complexidade, da sofisticação do campo da educação, para que a gente possa realmente avançar juntos. E de uma maneira geral, eu acho que, claro, sempre tem exceções, e a equipe do LEPS é uma exceção, mas a gente pode dizer que, em geral, as propostas de qualificação da educação, elas muitas vezes, elas operam, eu vou chamar assim, entre aspas, de fora para dentro. E cada vez mais a ideia do uso de evidências para sustentar as transformações das políticas públicas,
ela tem gerado um movimento de que as revisões e as propostas sejam sempre assistidas por conhecimento científico. Não há dúvida que as teorias e as evidências científicas, elas são essenciais e elas devem ser, de fato, a base dos processos de revisão. Mas, da perspectiva educacional, a gente pensa que tem um outro filtro a ser usado, que é o conhecimento pedagógico. Então, a gente quer somar com a nossa apresentação e com a nossa produção do Laboratório de Educação, trazendo um olhar de dentro para fora, para somar, preocupada sempre com os processos de apropriação e autonomia dos professores para dar sustentabilidade aos investimentos e às diretrizes que são estabelecidas no campo da formação. Vocês logo vão entender por que nós estamos falando isso, mas assim, a gente tem visto muitas vezes transposições muito chapadas da investigação para a prática. Que nós estamos dizendo aqui, ó, tem um filtro pedagógico de um campo complexo e que se a gente não passar por esse filtro, a gente, no fundo, a gente vai estar diminuindo o papel dos professores, em vez de ampliando, dando autonomia e dando para eles um protagonismo do processo, né? Então, é um pouco sobre tudo isso que a gente vai falar aqui hoje. E então, eu espero que a gente consiga compartilhar um pouco desses desafios que a gente tem enfrentado, para que, a partir das pesquisas, seja possível montar uma engrenagem que dialogue com as tantas frentes concomitantes que se impõem para transformar o cotidiano de aprendizagem escolar. Então, vamos lá, vamos tentar mostrar como tem esse outro campo sofisticado e complexo, que tem que ser acionado para transformar os achados das pesquisas em diversas áreas do conhecimento em ação pedagógica consistente na ponta. Esse projeto que a gente vai apresentar aqui hoje, ele é muito antigo. Ele começou em 2011, ainda na outra instituição que era o SEDAC, que eu fazia parte, a Andrea Guida. E a gente lá tinha um desafio, foi um desafio que iniciou, porque nós fizemos o Trilhas, que não convém aqui entrar, mas é um projeto na área de aquisição da leitura e da escrita para crianças pequenas, no momento da alfabetização, e aí surgiu a coisa, o que seria um Trilhas 2? Qual é o próximo gargalo, qual é o próximo desafio que está posto no campo da aprendizagem, na área da linguagem, que a gente tem que enfrentar? Foi assim que tudo começou lá em 2011. Então, são muitos anos de investimento para chegar onde vocês vão ver que a gente vai descrever aqui um pouco. Pouco recurso, porque, na verdade, essa dimensão toda que eu estou tentando chamar a atenção, ela é pouco valorizada. A pesquisa, a investigação, a busca por um caminho ainda tem pouco lugar no campo da educação. Então, é por conta mesmo da nossa teimosia e persistência de uma equipe obsessiva que a gente avançou tanto, quanto vocês vão ver que a gente chegou em 2020 ainda com o mesmo projeto crescendo. Na educação, a gente acredita que para a educação avançar é preciso investir nesse tipo de experimentação até a gente chegar numa coisa que seja consistente, né? Em geral, o recurso ele vem quando a gente já tem algo para testar. E isso demora para a gente chegar lá, né? Então, todo esse período aí foi mesmo um investimento institucional importante que a gente fez. É importante lembrar, antes de começar, que além de mim e da Nicole, que hoje estamos aqui apresentando, e que estamos coordenando este momento atual desse projeto, essa equipe conta também desde o início com a Angélica Sepúlveda, que é peça-chave no desenho de todo e desenvolvimento do conteúdo e dessa proposta que nós estamos apresentando aqui. Também a Andrea Guida, que é a nossa parceira na gestão geral do Laboratório de Educação. E a Andrea está desde os primórdios nesse projeto e ela coordenou as etapas anteriores a esta fase que nós estamos aqui. Além disso, a Andrea e a Nicole e a Angélica estão provavelmente aqui participando com a gente do seminário também. E além disso, é claro que é preciso destacar que tudo isso é também fruto de uma permanente interlocução e suporte conceitual da Ana Teberoski, que é minha parceira da vida inteira, e da Angélica e do laboratório. E desde a concepção inicial do projeto, a Ana esteve junto da gente, trazendo muito, aportando muito
muito conhecimento. E mais recentemente a gente tem como parceira a Paola Uccelli de Harvard também. Então, isso é só uma breve abertura. E vamos lá, Nicole, acho que pode... Vamos entrar mais concretamente no assunto do projeto, né? Então, a gente sabe que a tarefa prioritária da escola é favorecer que os alunos desenvolvam a capacidade de ler e compreender textos. Mas a gente também sabe, acho que pode pôr na próxima, Nicole, a gente também sabe que há uma fragilidade enorme nos resultados que a gente tem alcançado no país. A gente está longe de oferecer para os alunos as ferramentas necessárias para que eles transitem no mundo do conhecimento e, consequentemente, para até garantir o próprio percurso da escolaridade deles. Então, eu não vou detalhar, isso aqui é só para trazer para vocês que a gente está ancorado em dados que são publicados e que são parte de pesquisas onde a gente sabe que os índices de aprendizagem deixam muito a desejar. Partimos desse ponto quando a gente vai procurar estruturar todo um trabalho para enfrentar esse gargalo que está posto, tá? Pode mudar. Bom, recentemente a gente participou junto com a equipe da Paola Uccelli, Sarah Draydon e o Felipe Barreira, a gente participou da pesquisa Learning for All. Nós fomos as responsáveis pela tradução e validação do instrumento que mede a aprendizagem da linguagem acadêmica nas crianças. Então, nós aplicamos esse teste em 10 escolas da rede de São Paulo, nesse processo de pesquisa, e lá eu vou fazer um recorte muito específico de tudo que a gente descobriu, mas só para dar sequência na nossa proposição. Tem um dado muito importante, a gente identificou que a aprendizagem dos textos informativos é significativamente pior do que dos textos narrativos. Como a gente pode ver aqui, em 10 escolas vulneráveis da cidade de São Paulo, nos textos narrativos, 45%, quase 50% de desempenho, enquanto que dos textos informativos cai para quase 30%. A mesma coisa a gente verificou junto com o LEPES, agora aplicando o mesmo instrumental, que é o PEARLS, nesse caso, que é um instrumento internacional também validado. A mesma realidade, ainda pior, na rede municipal de Caieiras, que é onde a gente vai atuar com este projeto no ano que vem, se o Covid permitir. Então, a gente levantou esse dado e chama muito a atenção que se mantém esse recorte de que as crianças vão vão mal, mas um pouco melhor em texto narrativo do que em relação a texto informativo. Bom, o que explica essa diferença? Basicamente, a gente pensa, isso são as nossas hipóteses, né? E o nosso conhecimento da área. Há uma predominância de textos narrativos nas séries iniciais. Então, nas séries, desde a educação infantil até o período da alfabetização, os textos que chegam são textos narrativos, de literatura infantil. Excelente, maravilhoso, devem continuar, são fundamentais, mas a gente vê que a criança tem muito pouco convívio com outra linguagem de textos escritos e isso se manifesta nesses dados, né? A outra coisa que a gente também sabe é que há uma complexidade inerente aos textos informativos que estão presentes nos livros didáticos nas diferentes áreas do conhecimento a partir do 4º ano, que é exatamente a série em que a gente está trabalhando para esse projeto. Então, quando começam as disciplinas específicas, que precisam de textos informativos e que o conhecimento vem envolvido num texto que tem uma característica que eles têm muito pouca frequentação e muito pouco conhecimento, isso é um outro fator relevante que explica essa fragilidade no desempenho das crianças. E as aprendizagens feitas com um tipo de texto não se transferem para outra. É isso que a gente tem entendido claramente. Quer dizer, conhecer, ler e ter acesso a textos de literatura não quer dizer que você está preparando já a criança para que ela entre nessa outra aventura que é a leitura de textos que trazem conteúdos específicos, de disciplinas específicas.
Então, em cada um dos casos, é preciso desenvolver competências diferentes. E isso parece que estava não está muito presente no cenário da educação das crianças dessa faixa etária. Pode mudar, Nicole. Bom, então, sobre o que nós estamos falando, né, quando a gente destaca os textos informativos, isso que eu acabei de dizer. A gente está falando do campo de conhecimento que hoje se chama a aprendizagem da linguagem acadêmica. E a gente coloca essa pergunta aqui, né? A linguagem acadêmica, ela é uma barreira ou ela é uma alavanca? A gente está apostando que ela pode ser uma alavanca, né? Ela não é apenas uma barreira, uma coisa que impede as crianças de avançarem, mas se a gente entrar nesse universo e souber trabalhar com isso, passa a ser uma alavanca para que as aprendizagens possam acontecer. A linguagem acadêmica é um conjunto de características discursivas, modos de usar a linguagem para construir e representar os conhecimentos acumulados nos diversos campos ou disciplinas do conhecimento. Essas características, elas podem fazer com que um texto que aparentemente é simples para um leitor experiente, ele apresente muitas dificuldades para as crianças que estão iniciando, no propósito de ler para aprender sobre outros conteúdos. Aqui nós vamos mostrar para vocês, o nosso trabalho é no campo da história, da aprendizagem da história, e nós vamos mostrar como linguagem e o campo do conhecimento da história, eles estão entrelaçados, e é preciso ter um olhar que trabalhe as duas áreas concomitantemente. Porque esses textos têm que ser desempacotados para a criança poder entender a forma como ele estrutura a informação, tem determinadas regras e padrões e conhecimentos de linguagem que precisam ser explicitados. Para dar um exemplo para vocês, acho que, não sei se todo mundo que está no seminário teve a oportunidade de participar do seminário da Paola Uccelli, que apresentou aqui há uns 2 meses atrás, eu acho, se não me engano. E a Paola trouxe e detalhou muito, de uma maneira muito interessante, o que está por trás dessa avaliação da linguagem acadêmica, que em português chama ALA e em inglês chamam CALS, que foi desenvolvido por ela, com a equipe dela, e foi validado por nós aqui em português. Então, que é uma tentativa de aprofundar um pouco onde é que as crianças derrapam, quais são os conhecimentos que elas não estão adquirindo. Aqui a gente está trazendo 2 exemplinhos só para vocês entenderem por que isso é tão importante. Então, numa questão como essa aqui, que está apresentada aqui para vocês, que tem que preencher essa lacuna aqui, né? A gente está trabalhando com os conectores, né? Então, a gente está trabalhando com conectores e marcadores discursivos. Então, João prefere usar tênis durante o verão. A criança tem que identificar qual dessas 4 palavras abaixo ela colocaria aqui para poder fazer conexão com a próxima informação que vem. Por que isso é relevante? Embora esse instrumento de avaliação ele seja para crianças do 4º ao 8º ano, o que a gente apresenta aqui para vocês é um trechinho de um texto de um livro didático para crianças de 4º ano. Portanto, esse tipo de exigência está colocada, como vocês podem ver, está destacado aqui em azulzinho, está colocado nos textos que circulam nas salas de aula de crianças de 4º ano. Portanto, se eles não entendem o funcionamento desses conectores, eles vão ter dificuldade de se apropriar do conteúdo que está em pauta. Pode passar o próximo, Nicole, que é só um outro exemplo da mesma natureza, também que está presente nos textos de 4º ano, que é o que a gente chama de nominalização. Então, de novo, é uma pequena situação onde a gente vai verificar o quanto as crianças dominam essa dimensão da linguagem. Por quê? Porque em qualquer texto que elas vão ler, isso vai estar presente. Então, a gente parte desse repertório todo que está construído para que a gente possa estruturar uma ação, uma proposta de trabalho de formação que chegue na sala de aula. Podia mudar, Nicole. Sim. Então, deixa que eu me perdi aqui.
Sim, tudo isso para dar um contexto geral para a Nicole. A Nicole vai apresentar agora o desenho do projeto, ela vai entrar mais fundo no detalhamento de todas as demandas e os recortes que são necessários a gente prestar atenção para botar para rodar algo que, de fato, consiga chegar na sala de aula e qualificar os professores para que eles entendam o que eles estão fazendo. Então, é assim, como que a pedagogia pode contribuir para esse campo do estudo, né? Então, quais são as maneiras produtivas de incorporar na sala de aula, na prática, os achados que as pesquisas sobre desenvolvimento de habilidades e conhecimentos pelas crianças trazem. Não é uma transposição simples, é essa tecla que a gente vai bater o tempo inteiro. Então, ao se deparar com dados sobre a importância da linguagem acadêmica, muitas vezes a gente pode ter um impulso imediato e mais imediatista de que então vamos ensinar a linguagem acadêmica para as crianças de forma isolada, vamos fazer um pacote, né, um módulo de trabalho com as crianças para explicar para elas o que é linguagem acadêmica. Não, é justamente essa é a nossa preocupação, né? Como que a gente pensa de forma integrada o que precisa ser ensinado, de que maneira precisa ser ensinado para considerar as dimensões que podem transformar o trabalho em sala de aula produtivo. Não adianta explicar para a criança, dar aulas e dar apostilas e exercícios para ela entender o que é a linguagem acadêmica. É no uso que ela vai entender. É no uso e no processo de aprendizagem das áreas de conhecimento que ela vai colocar isso em prática e vai aprendendo. Então, a Nicole vai agora assumir, detalhar os caminhos que a gente percorreu para criar uma metodologia que ajude a enfrentar esses desafios. Dar conta desse recado é diferente, como eu disse, de fazer uma preparação prévia. Não é um conteúdo curricular, é um conteúdo transversal. E é isso que a gente vai tentar mostrar aqui, contando para vocês todo o nosso caminho para estruturar o desenho desse projeto. Obrigada, Bia. Então, antes de começar, eu vou compartilhar com vocês um vídeo que está recém-saído do forno, que é uma síntese do desenho, do caminho que a gente optou para montar esse projeto aqui. Então, eu vou começar por ele e depois vou ir detalhando aí quais foram os princípios e quais foram as escolhas que a gente fez ao longo do caminho para chegar no que está aqui nessa apresentação. É curtinho. Como professora ou professor, você sabe que os textos escolares são uma ferramenta muito importante para suas aulas. Mas já percebeu como as crianças têm dificuldade para entender esse tipo de material? Às vezes, logo depois de ler junto com a classe um parágrafo que para você parece básico, seus alunos não conseguem responder perguntas simples sobre o conteúdo. No 4º ano do ensino fundamental, acontece uma mudança estrutural. Até o momento, a maior parte dos textos com os quais as crianças tinham contato eram histórias e, de repente, elas têm que lidar com ideias e conceitos abstratos por meio de textos acadêmicos que são feitos para dizer o máximo possível em poucas palavras. Essa síntese, apesar de fazer com que o texto fique mais curto, cria uma estrutura muito mais complexa do que aquela que a criança está acostumada e usa a linguagem de um jeito diferente do que ela conhece. Então, é natural que ela acabe tropeçando em questões que podem até parecer óbvias para os adultos. Mas não precisa ser assim. Toda criança tem a capacidade de pensar sobre a escrita e de aprender a usar a linguagem de vários jeitos. Quando o professor estimula essa capacidade, a criança ganha controle sobre as formas de produção e de comunicação do conhecimento de diversas áreas. Ela aprende a ler para aprender. A compreensão dessa linguagem é uma porta de entrada para o mundo do conhecimento, que vai permitir que a criança ganhe autonomia para analisar, comentar e produzir textos sobre o conteúdo de qualquer disciplina. E você pode ser uma peça-chave nesse processo. Com uma mudança no olhar, no jeito como você aproxima a criança desses textos, a mesma linguagem acadêmica que num primeiro momento afasta os alunos pode se transformar em um grande aliado na busca pelo conhecimento. Pensando nisso, um laboratório de educação preparou essa plataforma digital que vai te ensinar a usar a linguagem acadêmica a seu favor
na hora de planejar aulas, buscando sempre aumentar o engajamento dos seus alunos e oferecer ferramentas para que eles consigam se apoiar nos textos escolares e ampliar suas compreensões de mundo. Se você quer aprender a usar os textos escolares em todo o seu potencial, é só escolher um tema e, a partir daí, explorar todos os modelos que a nossa plataforma oferece. Bom, agora que já tem um panorama geral sobre o que esse projeto se propõe a fazer, eu vou mergulhar em duas camadas do desenho do projeto. A primeira delas, e na verdade esse olhar duplo, ele tem a ver justamente com a nossa preocupação no desenho de um projeto de formação, de olhar tanto para a aprendizagem das crianças, quanto para a aprendizagem dos adultos. Acho que a gente tem muita familiaridade e conhece muito, e é muito importante a gente entender qual que é o tipo de interação que precisa ser promovida e garantida nas escolas e nas salas de aula para que as crianças aprendam aquilo que é esperado nas diferentes áreas do conhecimento. Mas é menos comum, tem menos visibilidade, a gente discute menos o que é preciso fazer para que os professores se apropriem dos conhecimentos que fazem parte do repertório profissional que deve compor a sua prática. Então, a gente, para o desenho desse projeto, e por isso que o percurso tem sido longo, como a Bia foi detalhando, porque a gente se debruçou tanto sobre a dimensão que se refere à aprendizagem das crianças, quanto com a dimensão que se refere à aprendizagem dos adultos. E são processos de desenvolvimento de conteúdos e de estratégias, processos que não podem ser concomitantes necessariamente, porque aquilo que você precisa fazer para arredondar uma parte não necessariamente se transpõe para outra. Então, você precisa de um olhar intencional justamente para conseguir que o professor se aproprie do conhecimento envolvido e que ele consiga colocar em prática aquilo que a gente espera a partir desse conhecimento que já foi acumulado por meio de diferentes pesquisas. Então, começando pela dimensão das crianças. Eu vou começar aqui mostrando para vocês um breve trecho de um dos vídeos que a gente tem produzido ao longo do projeto, de uma situação de sala de aula. E a partir desse trechinho eu vou depois destrinchar um pouco quais foram esses princípios que a gente incorporou no desenho do projeto. Então, olhando tanto para aquilo que se espera que as crianças façam, aquilo que se espera do professor, qual que é a situação produtiva na sala de aula que a gente quer contribuir e construir. Então, vamos lá, rapidinho. Opa, será que ele vai? Vocês estão... Não está indo, né? Acho que é só o tempo de carregar. Será? É pesado assim? É só o tempo de carregar, Nicole. Ai, não. É porque mudamos de link. Puxa vida. Você pega depois para mim, Bia, enquanto eu vou avançando, você pega o passo 4 que está na pasta? Pego. Daqui a pouquinho eu localizo. Mas vamos lá. Então, eu vou entrar direto aqui e depois vou fazer ao contrário. Vou explicitar primeiro os princípios, depois a gente olha como é que eles se colocam na prática. Então, como a Bia falou, a gente fez uma escolha, que foi a escolha de entender como que a dimensão da linguagem acadêmica está presente no trabalho com textos de disciplinas específicas, que a gente entende que a linguagem acadêmica, como a Bia falou, é transversal e tem especificidades. As pesquisas mostram justamente que o discurso das diferentes áreas não é igual. Existem diferenças que não são aleatórias, elas são parte essencial da forma como o conhecimento é construído em cada uma dessas áreas. Então, a linguagem e o conteúdo estão extremamente entrelaçados, e é justamente por isso que não faria sentido a gente fazer o desenho de um projeto sem levar em consideração essas especificidades.
Inclusive, no início do projeto, a gente começou um percurso que se propunha a contemplar tanto a área de História quanto a área de Ciências com suas especificidades. Mas só com a área de Ciências, a gente descobriu justamente todas essas camadas que faziam parte da construção do repertório dirigido às crianças e também do repertório dirigido aos professores. Mas a gente, então, fez essa escolha de trabalhar com o discurso de ciências, com os textos, com os discursos de história e os textos de história. E justamente por a gente entender que eles são processos concomitantes. Eles não são separados, eles precisam estar entrelaçados, assim como o conteúdo e a linguagem dos textos estão entrelaçadas na prática. E alguns dos instrumentos que fazem parte da metodologia. Então, a gente fez a escolha também de trabalhar com os textos didáticos que já circulam nas escolas. Logo no começo, a Bia estava mostrando como aquele instrumento da linguagem acadêmica tem diferentes dimensões que muitas vezes, quando os professores se deparam com eles falam, nossa, é muito difícil, até difícil para mim, para eles enquanto adultos. Mas o fato é que aqueles textos, eles possuem essas características. De novo, não é aleatório, é justamente porque faz parte da construção do conhecimento das áreas. E a gente poderia pensar, bom, mas então o problema são os textos? E, na verdade, o problema não são os textos. Esses textos, eles vão representar conteúdos que são difíceis, que são complexos. Então, poderia ter outros grupos que diriam, não, então vamos simplificar os textos. Mas aí como que as crianças vão chegar nesse patamar? Né? Então, o que a gente se propõe a fazer é justamente dar às crianças e aos professores essas ferramentas para que as crianças possam, ao longo do ensino fundamental, desenvolver a capacidade, as habilidades necessárias para lidar com esses textos. Né? A gente tende a pensar, às vezes, que a linguagem acadêmica é um problema lá na frente, no ensino médio, mas os textos começam a se tornar mais complexos antes. Então, a gente procurou priorizar justamente o trabalho com textos didáticos que já fazem parte dos materiais que circulam nas escolas. E que normalmente funcionam como currículo, apesar de nem sempre ser o que é pretendido, que elas sejam seguidas como currículo, eles são um material que toda escola tem e que todo professor, em sua maioria, costuma usar, pelo menos algumas vezes durante o ano. Então, trabalhar com os textos. E como trabalhar com os textos? E aí que vem toda a linha de pesquisa da Ana Teberoski, da Angélica também, que a Bia citou no começo da apresentação, que justamente tem experimentado no desenho de intervenções que dão suporte gráfico e material para facilitar a visualização da linguagem, análise da linguagem e a própria manipulação da linguagem dos textos em sala de aula. Então, esse princípio de que um suporte material para as ações cognitivas das crianças, o que se possibilita quando as crianças têm a oportunidade de manipular a linguagem dos textos, algo que foi incorporado nas propostas para aprender a estudar textos. Então, como que isso se materializa a partir da visualização do texto transcrito e reformatado, utilizando uma série de formatações que, enfim, que não são recentes, mas que vêm de todo um estudo das tecnologias dos próprios textos, e também na disponibilização de cartões com as palavras de vocabulário dos textos, de folhas com esse texto reformatado, em que as crianças possam fazer anotações, sublinhar, circular, e que elas possam acompanhar esse processo de análise. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos. No vídeo que eu ia mostrar, a gente tinha a versão mais ampliada desse texto reformatado, seguindo uma segmentação chama Percola e Comata, que acompanha as unidades de sentido do texto. Então, ela segue mais ou menos a lógica do que seria uma leitura em voz alta e que a gente incorpora para justamente facilitar o tipo de anotação que vocês veem aqui. Então, o texto fica arejado, ele tem espaços entre as linhas, ele tem espaços nas margens para poder fazer anotações. Então, o que a gente propõe é justamente que, ao ter a visualização conjunta na louça, num cartaz na louça, as crianças com as suas folhas acompanhando esse processo de anotação, as crianças vão poder, ao mesmo tempo em que acompanham as conversas sobre os textos, elas podem começar a identificar, a localizar, a reconhecer elementos e manipular o texto individualmente enquanto acompanham.
Eu mencionei também os cartões de vocabulário, e aí também vem de uma longa linha de pesquisa da Ana Teberoski, justamente que trabalha com esses recursos que permitem que as crianças possam, em primeiro lugar, aqui as palavras estão dadas, mas extrair do texto o vocabulário, que elas possam classificar o vocabulário de acordo com as categorias de informação que o texto apresenta. E aí que, por exemplo, eu tinha falado da diferença entre as áreas de história e de ciências. Essas categorias seriam diferentes se a gente estivesse trabalhando com ciências do que neste projeto em que a gente trabalha com a área de história. E isso permite que as crianças tenham a oportunidade de integrar o que conhecem. Então, um material que propicia uma atividade de produção da criança a partir das atividades de estudo do texto. Ainda bem que eu coloquei aqui o trecho, o diálogo da sala de aula que não rolou de apresentar. Mas outro elemento importante do desenho do projeto é a atenção que a gente dá ao discurso educativo. Então, as falas que circulam na sala de aula. E esse é um elemento que a Bia sempre fala, que a linguagem é um elemento invisível, desde a educação infantil, e a gente vê que também é invisível um pouco quando a gente fala das crianças no ensino fundamental. Porque isso que acontece aqui é uma conversa, é o discurso que circula na sala de aula, mas ele pode ser qualificado justamente para que as crianças tenham a oportunidade de falar e pensar não só sobre o que os textos dizem, mas também a como os textos dizem. Então, nesse trecho aqui, a professora estava com o cartaz, com o texto anotado, ela perguntou o que identificamos aqui. E uma das crianças disse, eu vi um motivo. Ela pergunta, por que ele está enxergando um motivo? Ele diz, porque tem o pois, né? E a professora, naquela hora, aponta e circula a palavra pois. Então o motivo é um texto sobre a extração do ouro nas minas, no Brasil colonial. Então, o motivo de ser bom extrair o ouro, era bom ou era ruim extrair o ouro no inverno? E uma das crianças diz, bom para eles, os portugueses, e ruim para os escravizados. Então, peraí, era bom por quê? Porque chovia pouco. E quando chovia pouco? No inverno. Por isso que estamos falando de um motivo. Eu vou anotar aqui o motivo. Você concorda que o motivo era bom? Que o motivo que era bom extrair ouro no inverno era porque chovia pouco? Você concorda? Então, nesse diálogo, a professora ela está fazendo um monte de coisa aqui, né? E justamente na composição dos elementos que eu tinha mencionado, a visualização daquele texto, a atenção que a professora estimula que as crianças deem, não só o que o texto diz. Então, tem uma discussão aqui sobre o conteúdo, não é que não tem. Eles estão, de fato, discutindo por que era bom ou não era bom, né? Que a extração dos metais ocorresse no inverno. Tem essa camada da discussão, mas a discussão vai além. As crianças estão entendendo como que esse raciocínio é construído. Elas identificam que palavras são utilizadas, neste caso a palavra pois, para estabelecer essa relação causal. Então, é justamente esse contexto que é criado a partir dos elementos que estão por trás das atividades de leitura e de estudo do texto que a gente propõe, que as crianças têm a oportunidade de se apropriar concomitantemente do conteúdo de história e da linguagem que é utilizada para representar esse conteúdo, em que, de fato, as relações causais estão na base da construção desse conhecimento, né? Não existem só relações temporais no campo da história. Existem relações causais que são muito importantes para compreender e poder justamente alcançar os objetivos que se propõem, né, que as crianças alcancem ao final do 4º ano do ensino fundamental, do 5º ano. Aqui que eu perdi. Você achou? Bia? Tá mudo. Eu te passei o link aqui no chat, mas eu não sei, eu tô um pouco preocupada com o tempo, viu? Se não é melhor avançar e depois a gente eventualmente, se der tempo, final. Opa, tá bom. Então eu vou fazer de novo, porque não sei o que eu fiz, eu desfiz. Ok. Então vamos lá. Então, para a gente chegar aqui, como a Bia comentou, a gente teve um longo percurso, né? A primeira sistematização que a gente fez começou
com um trabalho intensivo que a Angélica fez, de analisar uma amostra de livros didáticos de História e Ciências que foram mais escolhidos no PNLD de 2013, no edital de 2013. A partir dele, a gente foi justamente identificando quais as características principais desses textos, que relação eles tinham com as caracterizações de textos de livro didático que tinham sido feitos em outras partes do mundo. A partir deles, também foram sistematizados os primeiros exemplos de sequências de atividades. A gente fez um estudo de caso sobre implementação de algumas dessas sequências junto a 2 professores no Mato Grosso. E a gente aprendeu um monte de coisas sobre o que era suficiente, o que não era, o que ajudava, o que era inviável, o que precisava de mais explicação sobre como e por que aquilo era importante. E isso resultou na produção do caderno de referência do projeto, que aí sim já sistematiza e organiza numa linguagem mais acessível, como é a linguagem dos textos de história, e também estrutura todo um repertório de atividades para aprender a estudar textos, atividades que não são isoladas. Elas não são assim, você lê não tem só o momento da leitura, é uma visão articulada do que precisa fazer antes para preparar as crianças para a leitura, o que precisa fazer durante a leitura do texto, e como que, de acordo com as características do texto, com os objetivos que se quer alcançar, que pode se estruturar atividades de estudo e que resultem sempre numa atividade de produção, em que as crianças tenham a chance de consolidar suas aprendizagens, colocando em jogo tudo que foi estudado. E aí, a gente voltou a campo. Então, a cada sistematização, a gente voltou a campo, avançou, entendeu o que era suficiente, o que não era suficiente, identificamos que era preciso, agora sim, oferecer mais modelo. E voltamos para campo. Então, o resultado do trabalho é um repertório muito bem estruturado, numa linguagem que a gente já testou várias vezes, explicações que já foram complementadas, modelos que foram acrescentados. A gente tem uma seção no nosso material, no caderno de sequências didáticas, que chama Procure e Evite. Tudo isso é a partir da experiência de observação na prática. Ao desenvolver atividades como essa, procure fazer assim, evite fazer assim. Então, a gente tem um repertório de conhecimento que parte dessa experiência de, não é a gente que inventou aqui, os professores ali na prática podem ficar boiando, não é? Como que a gente ajuda eles, de fato, a traduzir isso para a prática? E isso é só a parte das crianças. Então, eu mencionei primeiro o foco nas crianças e agora tem o foco nos professores. O que isso significa? Então, eu já falei que os professores precisam, e a gente estruturou o projeto em torno de alguns conteúdos que o professor precisa conhecer, precisa se apropriar para poder implementar as propostas que a gente desenhou, e não só das propostas em si, mas dos princípios que estão por trás. Então, para isso, o professor precisa se apropriar desses conhecimentos sobre a linguagem, desse repertório de atividades, além de o porquê. Por que essas atividades, não basta saber que poderiam fazer aquilo, mas eles entenderem por que isso é importante. Então, são conteúdos de naturezas diferentes e eles se estruturam na prática não de maneira linear. Não é que a gente, quando organiza a formação, a gente fala, bom, então agora vamos falar de linguagem e agora das atividades. A gente desenhou um percurso que ele ocorre em espiral, porque a gente entende que o professor precisa ser o sujeito do processo formativo, então ele precisa ir se apropriando desses conhecimentos e aprofundando cada vez mais os modos de fazer. Então, a gente estruturou a partir dos textos. O texto é a nossa unidade, o nosso módulo é o texto. Então, a cada texto que a gente modelar, que a gente propõe que as professoras trabalhem com seus alunos, a partir dessa seleção que eu mencionei antes, dos livros didáticos da área de história, a gente organizou um percurso que permite que eles vão se aprofundando a partir desse texto. Que fatia, que recorte de conteúdo de linguagem a gente pode aprofundar aqui, para estudar esse texto com as crianças. E para as atividades, como é que a gente aprofunda uma dimensão do trabalho? Então, ao longo de um percurso formativo que envolve 10 textos, os professores têm acumulado esse repertório que, em outros contextos, eles poderiam ter sido apresentados um de cada vez. Agora linguagem, agora atividades. Então, essa é a lógica do trabalho que a gente propõe. Pia.
agora aqui já, só para ir fechando, então, resumindo, né, o que a gente veio falando até aqui? A gente veio falando que as evidências científicas, elas dão insumos para a gente iniciar um outro trabalho científico também, que trata da compreensão e investigação do processo formativo para que ele seja produtivo. Quer dizer, como fazer um trabalho com professores que, de fato, permita que eles se apropriem. É para criar professores autônomos e capazes de dialogar com a realidade da sala de aula. Porque quem faz essa ponte toda com as crianças é o professor, né? Então, ele tem que entender muito bem o que está por trás. A gente poderia dizer que é um trabalho em espiral, né? Esse gráfico que está aqui, ele detalha o que a Nicole acabou de explicar claramente, mas assim, são tarefas encadeadas que vão acontecendo e é num espiral porque faz 10 vezes na nossa proposta, né? É um ano de trabalho, a gente tem um cronograma que cabem 10 processos de planejamento e de estudo com essa sequência encadeada. Então, o que a gente acredita é que os planejamentos e as aulas e os registros, eles levam à necessidade de busca de maior aprofundamento. E os registros, eles influenciam um novo planejamento, e o novo planejamento influencia uma nova aula. Então, consequentemente, depois de 10 vezes que você experimenta isso de maneira assistida, você faz um mergulho profundo nas questões pedagógicas da sala de aula, nas questões do conteúdo e no processo de trabalho, instalando uma cultura profissional onde os professores vão se apropriando desse processo para poder conduzir em sala de aula. Acho que pode... Isso. Com a colaboração valiosa do LEPES, da equipe do LEPES, da Fabíola, da Mayra, da Juliana, a gente, junto com eles, acabou chegando nesse diagrama complexo aqui, que é a síntese da nossa teoria de mudança. Então, aqui a gente traduz um pouco tudo isso que a Nicole falou, está no centro esse processo de trabalho regular, onde a partir de uma experiência que se repete, que se aprimora, o professor vai se apropriando, e aí a gente vai alcançando todos os propósitos que a gente tem. Acho que tomaria muito tempo detalhar, mas fica à disposição para quem quiser olhar e perguntar mais, e a gente pode aprofundar um pouquinho para poder ter tempo para o debate. E só para finalizar, para dizer onde é que nós estamos hoje, né? A gente chegou até aqui, nós estamos aqui nessa linhazinha azulzinha final, onde depois de tudo que a Nicole narrou, a gente estava previsto para, em 2019, fazer um trabalho com a rede municipal de Caieiras, todos os professores do 4º ano, a gente ia implementar esse trabalho de formação, na verdade não com todos, com metade, porque a gente ia ter um grupo controle e um grupo de professores em tratamento que estaria passando por essa metodologia. Veio o Covid, a gente foi impedido de fazer, estamos com muita esperança de que em 2020 e 2021 a gente possa, em parceria com o LEPES e com o Harvard, a gente vai fazer, então, a implementação desse processo e, em paralelo, a gente vai estar fazendo uma pesquisa para entender como é que esse processo de formação se dá e que resultados ele alcança. E, ao lado de tudo isso, a gente está desenvolvendo uma plataforma que nasceu. Inicialmente, ela ia ser uma plataforma que era um repositório de conteúdo e ela acabou se desenvolvendo, por sorte, porque em tempos de Covid, a gente agora tem a plataforma também como uma aliada para que a gente possa dar continuidade, inclusive em cenários adversos. A partir de 2020, essa plataforma vai estar no ar e ela está ficando muito bacana. Essa plataforma tem, como vocês viram, alguns trechinhos de vídeos, porque nós fizemos uma produção de vídeos para poder um professor que chega, a gente supõe que ele vai estar num processo formativo com a gente, mas de qualquer maneira, todos aqueles passos, o que a gente aprendeu, que é o processo, a cadência de formação necessária, a gente tentou reproduzir isso na plataforma. Está ficando muito interessante e ela vai ser uma ferramenta muito útil. E além do mais, como a gente é bem louca, a gente está desenvolvendo também uma ferramenta linguística que vai estar acoplada na plataforma, porque da nossa experiência em todos esses anos anteriores, a gente vê que os professores, eles se engajam, eles aprendem e ficam muito felizes
com tudo que eles aprendem, mas esse é um trabalho que demanda muita preparação. E eles não têm tempo para preparar. Então, nós estamos desenvolvendo uma ferramenta linguística sofisticada e complexa que vai estar ali disponível para os professores em formação, que eles entram no texto que eles vão trabalhar e essa ferramenta já faz uma análise do texto e devolve para o professor, porque eles não têm tempo de ficar, para cada situação de sala de aula, fazendo tudo o que é necessário fazer. Então, a gente está se aliando à tecnologia para tentar dar um apoio concreto para o professor para viabilizar que ele faça um trabalho consistente em sala de aula. Então, assim, teríamos milhões de outras coisas para contar, a gente tentou enxugar um longo processo para compartilhar e estamos aqui à disposição para conversar sobre essa experiência. Excelente. Agradecer muito a fala de vocês. Realmente um prazer ouvi-las, ouvir a abrangência do projeto, a potência do projeto e manifestar aqui o meu contentamento por estar dentro desse universo, que é um universo muito promissor. Eu tenho duas perguntas, que são perguntas densas, assim, então eu vou não conseguir juntá-las, tá bom? Uma pergunta é da Marisa Ferreira, primeiro parabenizando pela pesquisa. Ela destaca, né, a alegria de ver a clareza e a força dos paradigmas da pesquisa, intrinsecamente conectado com a perspectiva pedagógica, considerando principalmente os impasses atuais do debate sobre a aprendizagem das práticas que envolvem a linguagem escrita. A pergunta especificamente diz respeito à centralidade que o livro didático, ou na pior das hipóteses, as apostilas, né, quanto que ganham força, né, no ensino fundamental, e a questão é se elas são, de fato, alavanca ou barreira à aprendizagem da linguagem acadêmica. Posso começar e a Nicole completa também. Marisa, você é da área e você sabe do que a gente está falando, né? Eu acho assim que nós partimos de um pressuposto que é o seguinte: a gente poderia lá em 2011 ter inventado textos de história maravilhosos para levar para um projeto de formação com os professores. Isso não se sustentaria, porque isso seria criar uma relação de dependência com o grupo que forma esses professores. Depois, a vida real qual é? É o livro didático que ele tem em sala de aula. Então, nós estamos num país que tem uma política, tinha, né, gente? Não sei como é que nós estamos agora, não dá mais para falar assim, mas até pouco tempo a gente podia falar que a gente tinha um país que tem uma política pública extraordinária no campo da distribuição e acesso ao livro para todas as crianças que estão no ensino fundamental. Então, nós partimos do pressuposto que é preciso utilizar o recurso que está em sala de aula. É o melhor texto? Não necessariamente. É o pior? Também não. É difícil escrever texto didático, texto informativo, que condensa a informação, que passa para as crianças num curto espaço de tempo, porque vocês sabem que história, por exemplo, vai minimizando o tempo que é dedicado para essas disciplinas. Então, é o que nós temos. E a gente tentou, então, a gente estruturou uma ação para tirar partido do recurso que está dado. Por isso também essa ferramenta linguística que a gente inventou, que é como potencializar cada vez mais para que eles entendam, e se o professor entende quais são as fragilidades daquele texto, vai virar uma alavanca e não vai virar uma barreira. Se o professor não entende, é uma barreira. Gente, as crianças patinam e boiam, porque o texto ele tem milhões de referências internas para suprimir texto, para poder falar mais indiretamente dos fatos, e as crianças começam a boiar. Então, eu diria para você que os livros didáticos, as apostilas eu acho pior do que os livros didáticos, sinceramente, porque os livros didáticos eles têm uma tradição já no Brasil e passam por um crivo grande, né, público, e eles têm lá hoje um status de funcionamento, eles são regidos por algumas normas. As apostilas têm muita invencionice e isso pode, às vezes, complicar. Mas, então, eu diria isso para você. Eu acho, a gente parte do princípio que eles são o potencial que tem em sala de aula. Eu complementaria apenas dizendo que
uma das dimensões que a gente procura incorporar no processo formativo é também ir explicitando as nossas escolhas na seleção de textos. Então, mesmo durante a formação, quando a gente foi desenhando o projeto e fez análise dos textos, a gente não, na verdade, o trabalho não é exaustivo. A gente não propõe um trabalho com todos os textos do livro didático. São textos que tinham características específicas que provavelmente gerariam muita dificuldade para as crianças e que tinham uma lógica temática, uma progressão temática que fizesse sentido, dados os objetivos curriculares. Então, o que a gente procura fazer, digamos, na expectativa de que o professor pelo menos se relacione com o próprio livro didático de uma maneira mais autônoma e dizer, bom, eu não preciso ler todos os textos, ou eu não preciso aprofundar todos os textos, não porque eu aprendi a fazer, eu preciso fazer com todos. Quais são os conteúdos que são chave e que, na sua relação com essa ferramenta que é o livro didático, que ele possa escolher, que ele saiba escolher. E, no nível mais avançado ainda, assim, onde esperaríamos chegar, é que o professor reconhecesse também que talvez tenha questões de conteúdo que aquele livro não responde e que, então, ele pode procurar ele em outros lugares. Mas, claro, a gente tem chegado até um certo ponto nesse processo que a gente desenvolveu, um processo de 9 meses, mais ou menos, e a gente espera que, numa consolidação de um trabalho desses, a gente conseguisse também fazer com que o professor tivesse essa relação com o próprio livro, né, de conseguir ir além. Só complementando duas coisinhas para a Marisa. Uma é que esse não é um projeto de desenvolvimento curricular, isso é muito importante de ficar claro. Isso é um projeto de formação de professor, para dar uma matriz de aprendizagem para o professor, para que ele possa incorporar isso na prática dele de desenvolvimento curricular. Como a Nicole disse, para ele saber selecionar texto, para ele saber qual é o texto que as crianças vão derrapar, que está mais condensado, enfim. Então, não é desenvolvimento curricular. A gente não pega o campo de história e faz uma sequência curricular a ser implementada. A outra coisa também é que a gente procura, embora o foco é o texto, e a gente inclusive bota aí essa bandeira, faça do texto seu maior aliado, todo o trabalho é feito para que elas ampliem a interação em sala de aula, promovam discussões em sala de aula e migrem também, saiam do texto, né? Então, que elas tragam um vídeo, que elas promovam debates, que elas transformem aquilo em desenhos. A gente tem desenhos extraordinários de representação do que foi lido no texto, que elas façam maquetes. Então, assim, a gente promove que elas saiam do texto, mas o eixo central é o texto didático que está em sala de aula. Perfeito, Bia e Nicole. Tem uma pergunta que complementa essa, então eu vou fazê-la primeiro, né? Do Francisco, ele pergunta se a proposta, né, da BNCC acolhe esta formulação, especificamente essa ênfase no ler para aprender. Acho que você respondeu um pouquinho, mas se pudesse... É o Chico Soares, meu querido. Chico, que prazer ter você aqui com a gente. Olha, a gente faz no nosso trabalho um exercício de mostrar para as professoras que tudo que a gente está falando dialoga com demandas que estão postas tanto na base curricular na área de linguagem quanto na área de história. A gente identifica lá o que a base está, os itens da base que dialogam com esse trabalho que a gente está fazendo. Agora, se isso é a ênfase da base, aí é uma longa história, né? Eu acho que a base ficou muito fragmentada, tem um excesso de coisas que é pedido e de vez em quando a gente perde um pouco o foco e os professores ficam fazendo um monte de atividade para responder aqueles códigos que estão postos lá. Então, a gente faz um trabalho de desconstruir essa lógica e de mostrar como o trabalho é integrado. Então, nós estamos trabalhando história e linguagem ao mesmo tempo, sempre, porque uma depende da outra, desde que você conheça as características de cada área. Então, eu acho que cabe perfeitamente no que se espera na base, porque isso vai estar em diálogo com a expectativa de aprendizagem que a gente tem para as crianças. Então, nesse sentido, eu acho que sim. Se a base põe a ênfase no ler para aprender, eu diria que é preciso analisar com mais cuidado. Tem apenas a gente fez um mapeamento nesse processo todo das conexões
tem muitas conexões num campo que chama campo de pesquisa e estudo, se não me engano, da base de língua portuguesa. E o que é interessante é que justamente as propostas, como eu mencionei, que são justamente tem a sequência do trabalho que é feito antes, durante e depois da leitura, dialogam justamente com dimensões diferentes do trabalho com a linguagem que se espera das crianças. Então, tanto a ideia de reconhecer no texto indícios do que vai ser tratado, formular hipóteses, até identificar coisas muito específicas, como, por exemplo, as cadeias referenciais, como é que os elementos que a Bia mostrou ali, que tem no ALA, no instrumento da linguagem acadêmica, que estão explícitos na base de língua portuguesa para, se não me engano, desde alguns dos objetivos, desde terceiro ano até o quinto. Ótimo. Francisco está com a palavra, assim, se precisar complementar alguma questão para as meninas, Francisco, é só abrir o microfone. Acho que respondeu, né? Bom, eu vou para um... Você está me dando a palavra, mas a Bia me contemplou muito, no sentido que, se a BNCC foi um avanço, nós estamos num momento em que a gente precisa reinterpretá-la. Então, o fato da BNCC, diferentemente de outros referenciais, não colocar na prática o texto, mas as habilidades, isso complica. Quando eu vou para a literatura, as pessoas falam, sim, texto literário, texto informativo e texto das outras disciplinas. Quer dizer, a nossa... E aí entraria esse projeto que me parece maravilhoso, de dizer, olha, a criança tem que ser exposta a isso. Ou seja, é só para insistir, a base nos ajuda, mas a gente não pode ficar restrita a ela, mesmo porque a ênfase da base está no que ela chama de habilidades. A vida pede a ênfase nos textos. Essas coisas não brigam, entende? Mas eu prefiro ficar no texto. Perfeito, Chico. Eu acho que se a gente não tomar cuidado com isso, os professores vão ficar soterrados tentando responder habilidade por habilidade. Perde de vista a essência do processo de aprendizagem, que é justamente a linguagem como ferramenta de conhecimento de mundo, né? Ela é uma ferramenta. Existe todo o conhecimento disciplinar, cada um tem sua estrutura de funcionamento, não é a mesma coisa, esse projeto não aplica para ciências tal e qual. Por quê? Porque o mundo das ciências tem as suas regras, né, de como explicar esse conhecimento que está em questão. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai realmente se perder, né? Tanto é que o dado inicial que eu mostrei, que o desempenho das crianças é muito mais frágil com texto informativo do que com texto literário, tem a ver com isso. Perdeu de vista as características do texto, o que nós estamos ensinando, o que é a escolaridade de uma maneira mais ampla, né? Ótimo, acho que as outras perguntas aqui, elas vão caminhando por essa linha de raciocínio também. É uma pergunta do Rafael Muli, diz assim, tomando a fala, né, de vocês como referência, especialmente da Nicole, que apontou que a escrita acadêmica sofre mudanças de área do conhecimento para a área do conhecimento, pensando em cada parte, né, com relação à concepção, variáveis, enfim. Não seria interessante pensar em um formato único para trabalhar a escrita acadêmica, a linguagem acadêmica? Penso num formato de projetos de pesquisa e ações como o Pequeno Cientista ou pré-iniciação. São formatos que evidenciam o desenvolvimento de uma série de fatores como autonomia, raciocínio crítico e etc. E auxiliam no desenvolvimento de competências que a criança pode futuramente utilizar em diversas ações, profissões ou até mesmo para fazer uma pesquisa. E complementando essa pergunta, tem a pergunta do Daniel, que se refere à escalabilidade dessas ideias, né? Destaca, né, a possibilidade que as crianças têm de chegar a esse conteúdo, pensando exatamente na formação inicial do professor, como que isso poderia ser trabalhado, que de fato isso se reverberasse no currículo para todos, né? E a Juliana também, né, quer saber já mais de um ponto de vista prático, né,
que se a construção da plataforma, se ela aponta essas possibilidades de generalização, principalmente dessas dimensões da formação do professor, sobre como ensinar a linguagem acadêmica de uma forma geral e não tanto restrita às áreas do conhecimento. Começa aí. Posso só complementar? Claro. Talvez a minha curiosidade, Bia, seja saber o seguinte: para chegar para todos, cabe no currículo, na formação inicial, porque assim, tem uma parte disso que é específico, de história específico do 4º ano, e uma parte que você acabou de responder que captura ideias gerais que deveriam estar presentes em todas as áreas. A minha pergunta é: deveria estar no currículo, para chegar a todos os brasileiros, deveria estar no currículo na formação inicial? E se sim, como fazer para contemplar então as especificidades de cada uma dessas demandas? Ou se deveria estar na formação continuada? Vou começar de trás para frente, Nicole, depois você vai lá. Tá bom. Daniel, vou começar da sua, porque eu acho que é fundamental essa conversa, né? É óbvio que sim. É óbvio que isso devia estar na formação inicial. Não há a menor dúvida que a gente encurtaria caminho e a gente daria muito mais oportunidade para as crianças aprenderem na hora certa, né? Então, este trabalho, essas premissas e a forma de entender a formação do professor deveria migrar para a formação inicial, e aí você deveria fazer isso, grupos de estudo, para que pudessem estruturar para os diferentes campos do conhecimento. Então, não tem a menor dúvida que não vai ter escalabilidade se não for assim, né? Até já passo para a pergunta da plataforma. A gente é hiper cauteloso, né? Nós não queremos fazer um negócio nós estamos... Na verdade, a gente faz uma resistência a esse conceito que virou para o terceiro setor, que tudo tem que ser um número de beneficiário, aumenta. Não, a gente não quer aumentar. A gente quer testar e saber que nós temos uma metodologia, um processo que vale a pena convidar as pessoas a se dedicarem, porque é trabalhoso. Então, a gente não está fazendo a plataforma na perspectiva de ganhar escala já. A gente precisa primeiro entender, a gente vai fazer o trabalho de pesquisa com o LEPES, a gente vai ter um feedback sobre aonde a gente chega, quais são as fragilidades e como é o uso complementar da plataforma, para depois a gente pensar em abrir a plataforma. A gente tem tido, né? Muita discussão com o grupo que desenvolve com a gente a plataforma, que é um grupo maravilhoso da Sintrópica, que trabalha com a gente há muito tempo, e eles ficaram encantados com tudo, e eles pressionando a gente, para a gente lançar a plataforma para qualquer professor fazer o curso, por conta própria. E nós estamos segurando. Não porque a gente não queira, a gente quer muito ganhar escala, mas porque a gente precisa ser cauteloso. Não pode ir saindo e botando, porque você, inclusive, vai queimando o cartucho, né? Então, a ideia da plataforma é que a médio prazo, sim, a gente imagina, mas eu, de verdade, com Covid ou sem Covid, eu acredito em processo formativo presencial. Eu acho que a gente tem um professorado que precisa resgatar muita coisa. Eles são muito frágeis. Então, esse negócio de botar tudo online e achar que a pessoa sozinha vai dar conta do recado, sendo que a Nicole mencionou um negócio super importante, que é assim, no trabalho que a gente fez no ano passado, numa escola aqui do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, eram 9 professores. Elas não sabiam quase nada de história. Então, elas estavam aprendendo. É um processo concomitante, né? Onde você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, imaginar que à distância você consegue empacotar tudo isso e fazer rapidinho, já ao vivo é difícil. Então, a gente é muito cauteloso, tem que chegar nesse ponto. Não estou dizendo que não, mas é gradualmente. Fala, Nicole. Acho que complementando a isso, até a própria visão da plataforma, é que, inclusive, nessa perspectiva de, bom, mas como é que a gente escalaria? E mesmo utilizando essa ferramenta que a gente enxergou valor nessa sistematização. E o que a gente fez foi desenhar o funcionamento, a estrutura, a lógica, o percurso que o usuário, o professor, vai seguir, pensando que ele poderia ser uma ferramenta, claro, que o professor poderia acompanhar a lógica sozinho, mas a gente já está pensando em como é que a gente conseguiria que o formador de uma rede, vamos supor, a gente faz um trabalho de um ano em Caieiras,
a gente faz. Depois que terminar o trabalho que a gente conduz, será que a partir do uso dessa plataforma, os formadores, os coordenadores pedagógicos de Caieiras, a gente poderia ajudar eles para que eles possam dar continuidade a esse trabalho? Então, a plataforma como uma ferramenta de formação que nossos formadores poderiam usar no processo formativo, mas que também possa facilitar a ampliação da escala ainda no formato de formação continuada. Mas respondendo a outra pergunta, que era, se não me engano, sobre os projetos de pesquisa, acho que uma coisa muito importante, até pegando carona no que a Bia foi explicando sobre a centralidade dos textos, é que esse daqui não é um projeto, isso é super importante, ele não é um projeto de história, ele não é um projeto que se propõe a abarcar tudo que um professor precisa saber para ensinar história. A gente faz um recorte muito específico que é como que o professor pode incorporar um modo de trabalhar os textos de história, assim como a gente faria um modo de trabalhar com os textos de ciências. Então, claro que existem outras estratégias que fazem parte do estudo da didática de história. A gente nem entra nesse âmbito, né? Quando a gente faz esse trabalho, a gente parte do pressuposto que uma das ferramentas que os professores vão utilizar são os textos. Então, a gente quer que neste pedaço eles se incorporem e aprendam a se relacionar com ele de uma maneira diferente, que eles tenham autonomia para escolher, que eles consigam identificar e antecipar as dificuldades que as crianças vão ter e que eles consigam organizar o seu planejamento. Só que a gente passou um pouco rápido, mas na nossa teoria de mudança tem uma dimensão que faz parte, que a Bia enfatizou, que é do desenvolvimento profissional. Então, a gente faz tudo de olho na possibilidade que o professor vai ter de, ao aprender a planejar o trabalho com textos de história, ele possa incorporar procedimentos que, claro, não são transpostos diretamente, mas que ele entenda que um planejamento, né, como ele se acostumou a fazer durante o processo formativo, ele possa ser transposto para as outras áreas. Lógico que com as especificidades do objeto de conhecimento, não só da linguagem, né, aí especificidades outras. Mas a ideia é que a partir desse trabalho, que é modelar, tanto em relação às unidades dos textos, quanto ao projeto em si, ele é um modelo de formação que busca incorporar procedimentos profissionais nele. Então, o professor vai aprender ao mesmo tempo sobre a linguagem dos textos, sobre como trabalhar com esses textos em sala de aula, mas também o que ele precisa fazer antes de iniciar o seu planejamento, para chegar, né, na previsão do que ele vai fazer com as crianças. A gente incorpora isso como um momento que é importante, que é estudar o texto para ele, não para as crianças, para o professor entender aquele texto, para que ele consiga, então, fazer essa ponte entre os objetivos que ele se propõe a alcançar com a leitura desse texto e o trabalho que ele vai desenvolver. Então, a gente busca explicitar isso para que passe a ser incorporado como uma prática profissional. Eu só complementando aqui algumas coisinhas, essa ideia, né, de você ter um projeto, por exemplo, Pequeno Cientista e tal, é muito legal, mas o que nós estamos tentando botar à luz é que isso é um projeto, é uma coisa que engaja, que dá um sentido sensacional, necessário, a pedagogia precisa disso. Mas muitas vezes passa desapercebido exatamente o trabalho pequenininho e minucioso que tem que ser feito para que as crianças possam se apropriar e realmente produzir coisas que vão para além de uma camada de engajamento, de se sentir parte de um projeto grande. Ela tem que adquirir procedimentos com o texto, procedimento de leitura, para que ela possa compreender. E isso muitas vezes fica desapercebido, né? E, por exemplo, o que a Nicole acabou de dizer, as professoras com quem a gente trabalhou até hoje, primeira grande coisa que elas aprendem, que elas se surpreendem. Tem que preparar o texto antes de levar para a sala de aula? Não prepara. Abre a página tal e começa a ler. Ninguém aprende assim, né? Então, entender que é no detalhe que o diabo mora, né? É na estruturação de uma prática que entende, sabe, desbastar todas as ações fundamentais para que eu possa, de fato, incluir as crianças. Então, às vezes a gente inclui elas numa grande
nem sei se é bem isso que o Rafael está dizendo, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, eu estou fazendo um gancho para falar coisas que eu acho relevantes. Quer dizer, a gente precisa dar atenção e importância para esses procedimentos, para essas situações específicas que muitas vezes elas passam desapercebidas. E eu queria só complementar que a Nicole tocou num ponto que eu acho que é essencial para pensar a questão da escalabilidade, que é a necessidade de formação de quadros dentro de um sistema público. É fácil ir direto no professor, gente. Nós que conhecemos o trabalho de formação, o mais fácil que tem é ir direto no professor. É o que menos se sustenta, né? Porque tem uma rotatividade enorme, porque você não tem como garantir que aquilo tenha uma implementação dando direito a todas as crianças. Então, a gente acredita muito que é preciso qualificar o sistema. Como ela bem lembrou, a plataforma é uma grande ferramenta para, vamos dizer, Caieiras. A gente, se conseguir fazer no ano que vem esse projeto. Acabou no ano de 21, né? Em 22, isso tem que continuar acontecendo. Não é um vendaval que passa e depois a gente vai embora e ninguém mais faz aquilo. Como que a estrutura pode ter condições de dar continuidade? Se ela tem um apoio. A plataforma vem para dar esse apoio, para que isso vire rotina dentro do sistema de ensino. E só para complementar ainda a questão do Daniel, que eu acho importante marcar, aí já é um posicionamento político, é assim, para fazer isso, Daniel, precisa investimento em pesquisa. É muito difícil, gente, ter recurso para fazer esse tipo de trabalho. E para chegar na formação inicial, de maneira consistente, para fazer uma revisão de um projeto curricular de formação inicial, precisa investir em formação de professor nas diferentes áreas do conhecimento. E as privadas, que são quem fazem, não estão dispostas a investir, isso eu posso te garantir que a gente já tentou muito. Não querem investir. Perfeito, Bia, acho que respondeu muito bem as perguntas. A gente tem 5 minutinhos, eu queria saber se dá tempo para vocês mais uma pergunta. Por nós, sim. A pergunta da Débora, ela diz assim, tem uma preocupação que não está diretamente relacionada à questão de textos. Os professores que dão aula no ensino fundamental 1, quando fazem pedagogia, não estudam mais matemática, história, português, etc. Ou seja, eles entram em sala de aula com o que aprenderam no ensino médio. Isso não é um grave problema? Olha, sim, claro que é um grave problema, né? Os professores nunca fizeram, né? Na formação na pedagogia para o ensino fundamental sempre foi generalista mesmo, né? Eles nunca tiveram uma formação específica na área, é só depois, para o Fundo 2 que você tem a licenciatura e que você tem a formação específica. Os de formação do ensino fundamental 1 nunca tiveram. Mas, de fato, é isso que a gente tenta fazer, a gente tenta mostrar para eles que ensinar história tem suas especificidades, ensinar ciências tem suas especificidades, e que essa bandeira de vamos formar pessoas críticas, que sabem se posicionar, que têm opinião, da onde nasce isso? Nasce desse trabalho pequenininho, muito focado em desmontar um texto, em fazer eles entenderem o que está em jogo. É aqui, naquele pequeno exemplo que a Nicole leu para vocês e mostrou da sala de aula, é ali que nasce o famoso pensamento crítico, que é um negócio que ninguém sabe explicar muito bem, porque é genérico. Porque aqui eu dou a ferramenta para esse aluno poder pensar o que está sendo dito para ele. Tem a ver com fake news, tem a ver com o estado que nós estamos vivendo. Tudo que nós estamos fazendo dialoga com todas essas coisas que a gente está vivendo como sociedade contemporânea. Então, voltando para a pergunta da Débora, eu diria que nós não vamos conseguir que os professores, eles já mal têm a formação básica essencial, a gente não vai conseguir que eles tenham formação nas áreas específicas, mas em processos formativos, em que a gente consegue estruturar uma cultura profissional que passa por aquele círculo de atividades que a gente propõe regularmente, ele vai começar a entender de outra forma e preparar de outra maneira os textos que ele vai trabalhar em função das áreas que ele está trabalhando. Ele vai, automaticamente, ele vai se deparando. Quando eles foram vendo, por exemplo, a gente trabalhou a escravidão, basicamente, né? Quando eles foram entendendo o que estava em jogo, eles também vão fazendo
intervenções muito mais interessantes, porque eles vão se apropriando do conteúdo. O processo formativo tem que incorporar isso. Por isso, o Daniel tem razão, que tem que ser colocado isso no ensino, na formação inicial, porque daí você já reduz, né, o desperdício de tempo, que é fazer tudo de novo depois que ele já está formado. Olha, não sei se você quer complementar. Eu só lembrei que a gente fez uma experiência pequena, né, com uma turma do curso de pedagogia da FEDUC, que o Alex, que é Alexandro Santos, que é conselheiro do laboratório, ele dava aula justamente da metodologia do ensino de história. E a gente discutiu muito justamente o quão, na verdade, assim, o quão interessante seria que as alunas dele aprendessem história usando aprender a estudar textos, não a metodologia, mas que ele pudesse, ou alguém, um especialista, pudesse dar aulas de história para as alunas, justamente incorporando esse modo de olhar para os textos, né? Porque ele estava experimentando, justamente, a gente compartilhou o material com ele, e ele foi ali incorporando na disciplina que já estava desenhada esse olhar, mas justamente como são muitos conteúdos ao mesmo tempo e as alunas não estavam necessariamente em contexto de aplicação, né? O nosso percurso formativo está pensado para um professor que vai ir aprendendo enquanto ele faz. Então, o aprofundamento de certos conteúdos depende daquilo que ele vai fazendo e vai voltando para aprofundar mais, para questionar, para trazer exemplo. Então, tem uma lógica que foi pensada para esse processo formativo que não necessariamente se aplicaria à formação inicial. A gente precisaria pensar em novas estratégias ou adaptar estratégias justamente para esse contexto. E algo que a gente tem super interesse em fazer em algum momento. Inclusive, essa questão de que área do conhecimento ela se encaixaria, né? Conversando com a Alex, a gente foi se debatendo muito, mas seria na área de história? Ou seria na área de ciências? Ou seria nas práticas de linguagem? Será que nas práticas de linguagem não onde tem que ter espaço para justamente olhar para a linguagem dos textos das áreas específicas? Então, acho que são questões em aberto, mas que é importante a gente se debruçar para poder chegar e traçar caminhos para os próximos anos. Com certeza. Realmente, a nossa conversa aqui de hoje cumpre esse grande objetivo, né? De continuar estimulando reflexões. Vocês trouxeram elementos fundamentais, né, das propostas formativas, o quanto que a gente pode trabalhar numa rede de colaboração e de fato, transformar, né, as estratégias, repensar estratégias. Então, foi muito rica a nossa conversa de hoje. Só tenho que agradecer. A Juliana fala, né, dessa questão de ressignificação da utilização de processos diferentes, né, para instruir professor, para formar professor. Isso, a fala de vocês elucidou muito, muito bem isso. Acredito que vocês responderam e nos presentearam com uma fala bastante inspiradora. Mas, Fabiana, eu preciso responder a Juliana, que ela colocou aqui, se não é melhor, um equilíbrio com o movimento construtivista que tem estado em voga na educação. Nós somos profundamente construtivistas. Então, essa proposta que a gente está apresentando aqui é uma proposta que nasce de uma visão construtivista, de toda a informação que tem esse arcabouço teórico. Então, não, acho que não pode confundir as coisas. Eu acho que hoje nós estamos numa época que virou uma guerrinha, como tudo vira uma bobagem. Todo o aporte teórico que vem do construtivismo é extremamente relevante. A Ana Teberoski se intitula como uma construtivista, a gente tem essa origem. Então, construtivismo não é igual a banalização, a laissez-faire, não ter relação com o objeto do conhecimento, muito pelo contrário. Pelo contrário. Desculpa, mas é que eu acho importante posicionar isso, né? Para além dos modismos, né, Bia? Acho que foi muito importante, porque na educação a gente tem esses movimentos aí muito efêmeros, né? E o que a gente sabe de base teórica é muito profundo, né? Bem distante dos modismos. Agradeço, obrigada por você ter lembrado. Vou passar a palavra para o Daniel. Pois é, mas agora o problema é que com essa provocação eu não vou resistir, cara. Bia, deixa eu te dizer o que é uma, talvez, última pergunta que eu queria te ouvir. Mas eu tenho a sensação que hoje, as faculdades de educação, elas têm dois modelos. Tem um modelo que é herdeiro do ensino normal,
e que gira muito em torno do material estruturado, com uma visão de que o professor é um implementador de um monte de coisa que já está postilada. E você tem do outro lado uma outra vertente, que eu acho que é onde muito do que eu entendo de como o pensamento construtivista se tornou tão presente na Faculdade de Educação, que traz muitos teóricos com muito pouco esforço para saber como que isso aí pode ser feito, e feito em escala, e feito para todos. Eu enxergo muito o teu trabalho tentando cobrir essa lacuna. De ter, quer dizer, porque para mim as faculdades de educação são profissionalizantes como são as de medicina. Quer dizer, você tem um profissional que você quer formar e você deveria preparar ele durante 4 anos para fazer, né? Ele pode pensar também, claro que pode, refletir, inovar na ciência. Mas 99% das pessoas vão lá para sair de lá e passar de aula e ensinar. Como médico alguns vão criar novas formas de fazer cirurgia, a maioria vai lá para fazer. Mas eu acho que existe uma lacuna aqui. Né? Eu não sou crítico do construtivismo, não. Eu fui educado de maneira construtivista e admiro muito. Mas nesse debate, eu acho que não é só um debate teórico. São poucos os pensadores construtivistas que estão preocupados em formar pessoas que saibam usar isso também no dia a dia. A maioria quer, até por um fenômeno de projeção, que o outro vá lá e invente uma teoria nova. É isso? Você concorda com essa visão e que é essa lacuna que vocês tentam tapar? Porque isso que mais me agonia nessa conversa aqui, entendeu? Daniel, antes da Bia falar, eu posso fazer um comentário, já que abriram meu microfone? Claro. Ô, Bia, eu estava aqui me controlando, porque eu vi que o tempo estava terminando, então eu ia me passar, mas depois desse final não vou conseguir. Então, eu vou te pedir para comentar um pouco, porque eu acho que é fundamental essa questão, e que bom que caímos nesse debate, porque acho que essa polêmica, né, ganhou aí força de novo, né, e ganhou força, e era uma pergunta que eu queria ter colocado, e vou colocar agora, não sei o quanto que tem tempo, que é assim, há uma crítica, lógico, você já pontuou muito bem aí essa questão, ao construtivismo. Daniel, eu discordo de que tenha poucas pessoas fazendo, acho que tem muita coisa de gente muito interessante, inclusive discutindo prática de alfabetização, leitura e escrita, nos maiores, nos menores, na educação infantil de base construtivista, socioconstrutivista. A questão, Bia, e aqui está a minha questão, é que muitas vezes essas pesquisas não são consideradas pelo mainstream ou por alguns discursos, algumas vozes, como, entre aspas, baseada em evidências. E aí eu coloco para você, porque você está me colocando aqui uma plataforma, uma pesquisa que vocês estão fazendo e que eu achei muito interessante e quero depois, se você puder compartilhar aí alguns materiais, especialmente aí desses processos formativos que vocês sistematizaram, né? A tua pesquisa, enfim, do LabEdu, junto aí com o LEPS e junto com Harvard, se eu entendi, é baseada em evidências? Nossa Senhora, agora ela pegou outro campo. Bom, eu acho que se você prestou atenção na minha introdução, eu estava dialogando com isso o tempo inteiro, Marisa. Eu ando profundamente mobilizada por esse assunto, porque eu acho que é um equívoco, né? Eu abri dizendo que eu sou a favor de teoria, a favor de fundamentação, pesquisa científica, mas eu acho que nós vivemos um equívoco hoje em dia na área de educação. Porém, eu tenho um colega que é o Naumar, que é o catedrático da Cátedra de Educação da USP, nós vamos dar um curso juntos. Até o Naumar é epidemiologista, ele vem da medicina. E na medicina aconteceu a mesma coisa, medicina por evidência, a educação importou muitos anos depois. Então, qual que é a minha posição sobre isso? É que não é direto. E eu acho que há uma suposição, porque a educação, o mainstream está dominado por quem não é do campo da educação, não conhece o cenário educacional onde se dá o processo de aprendizagem, então parece que há uma transposição direta, e não há. Como eu disse no começo, a gente precisa passar por um outro filtro, que é também científico, também para gerar evidências sobre, no campo da pedagogia,
como é que eu faço para usar as informações que estão dadas no campo da pesquisa das diferentes áreas do conhecimento? Não dá para pular aí direto e empacotar numa metodologia. Se desse, ia acontecer o que nós duas, eu e a Nicole, estamos chamando a atenção. A gente não acha que vale a pena montar um módulo para as crianças para ensinar para elas o que é linguagem acadêmica. E nas pesquisas está dizendo que as crianças não sabem, que elas precisam dominar esse repertório todo. Mas não adianta fazer esse salto. Precisa passar por um processamento de como levar isso de forma integrada nas práticas escolares, para que eles usem esse conhecimento, e não para que eles saibam teoricamente o que é a linguagem acadêmica, e saibam explicar, o conector é isso. Não adianta nada fazer isso com as crianças, eles têm que ver o conector na prática, no texto. Então, esse conceito do trabalho, da mudança de políticas públicas com base em evidência, tem uma fragilidade, no meu ponto de vista, que falta exatamente essa perna, que é o que nós estamos tentando mostrar aqui. Então, eu acho que, de fato, Marisa, não tem valor. Nós não estamos no mainstream, a gente não recebe financiamento, a gente não tem esse valor como grupo de pesquisa, como outros têm. Então, fica manco. A gente está sempre meio manca. Não é porque não tem gente, a Marisa tem razão. É que as pessoas estão por aí, meio perdidas, lutando para tentar descobrir um caminho, trabalhando na sua escola, na sua rede, mas falta um valor agregado para que isso ganhe um status nas discussões. É só vocês verem quem vai discutir educação no Brasil. Eu estou recebendo webinar sem parar, é uma loucura. Me perdoem meus economistas queridos aqui, mas assim, o que os economistas falam sobre educação, com uma tranquilidade louca, sobre metodologia, e fica manco, entendeu? Porque é complexo o universo da sala de aula, é muito complexo. Não é uma coisa rapidinha de você equacionar, dar uma série de... estrutura ali um roteirinho e põe para implementar. Não é bem assim. Então, eu concordo com você e a gente está na mesma seara, né, Marisa? E precisamos continuar. Por outro lado, eu vou concordar com o Daniel que tem uma fragilidade no nosso campo. Historicamente tem, pelo processo de formação, pelas pessoas que ele convoca. Então, assim, a gente não tem uma coisa de escala dada em todas as universidades. As universidades, elas têm mesmo uma visão mais teórica, e os cursos, eles passam, basta conversar com a Bernadette Gatti, ela fez um pente fino do que são os cursos de formação na formação inicial, e é uma coisa descolada. Por quê? Porque os professores que estão nas universidades não têm conhecimento e interesse por essa minúcia do processo de aprendizagem na sala de aula, são poucos. Fora do Brasil tem mais, e no Brasil tem também, mas eles não têm muita voz, estão muito isolados. Então, a gente não chega a constituir um campo que impõe respeito. Né? Eu acho que falta impor um pouco de respeito a partir desse campo do conhecimento. Então, eu acho que essa dualidade de modelos que o Daniel falou, que a gente tem hoje gente com material estruturado, não é só quem se inspira no magistério, não, viu? Não é. Eu acho que quem é estrangeiro na área, no campo, vem com umas metodologias que empacota e deixa o professor um tarefeiro. Estabelece ali um monte de coisas que ele tem que fazer, entrega o plano de aula e o professor vai para a sala de aula. É completamente diferente disso tudo que a gente narrou aqui. Então, eu acho que a gente tem muita gente que, com pressa para resolver o problema da educação, acha que uma coisa mais nessa linha de você dar um material estruturado resolve o problema. E você tem, sim, algumas universidades que ficaram em torno de uma coisa mais teórica, mais ligada à sociologia da educação, mais ligada a aspectos mais macro e menos micro. Mas eu acho, de qualquer maneira, que a gente está num momento que vai ter que superar, entendeu? Porque não dá mais para continuar patinando, e está tão evidente que precisa dar um status e um reconhecimento para esse conhecimento que eu sou otimista. Nicole, quer complementar?
Bom, não estou dizer que, do ponto de vista da formulação desse projeto, especificamente, a gente justamente vai na contracorrente do que é isso, né, de entregar planos de aula prontos. Mas não significa que a gente não tenha materiais estruturados, mas eles são modelares, e eles são explicitamente modelares. A gente explicita que a partir de um percurso que vai ser guiado, que vai ter esse acompanhamento, que vai ter um detalhamento que não necessariamente vai ser inicialmente definido pelo professor, que ele vai aprender a fazer uma série de coisas que depois vão dar para ele autonomia para fazer com o texto que ele quiser. Essa conexão entre a plataforma e a ferramenta que a Bia mencionou é justamente pensando em onde a gente quer chegar. Vamos supor que o professor passou por um ano com a gente, passou por um segundo ano de uma consolidação feita pela rede, aí o professor mudou de rede, está numa outra escola, mas ele aprendeu a fazer aquilo, então ele pode usar a nossa ferramenta para agilizar a elaboração dos materiais para as crianças, mas o professor, o que a gente espera é que ele tenha tido um modelo, e um modelo que é desconstruído. O videozinho que eu mostrei aqui, pena que não deu para mostrar, mas a gente vive fazendo o raio-x das cenas, né? O raio-x da cena pedagógica, do momento, da situação, da conversa das crianças com o professor, o raio-x daquele produto, daquele desenho, o que esse desenho nos diz sobre o que a criança está aprendendo. Então, a gente incorpora a dimensão do modelo como uma parte importante do processo de formação. E a partir desse modelo que a gente espera que o professor ganhe autonomia. Então, eu não diria que é nenhuma coisa nem a outra. Acho que o projeto valoriza sim o modelo, mas ele não é automático. Não é porque você mostra uma boa prática que, agora está tudo transformado. É um processo longo que, como a Bia falou logo no começo, depende da apropriação. E a gente tem investido justamente esses estudos de caso que a gente fez ao longo do processo, são de entender a apropriação que o professor faz desse tipo de estratégia, né? Como que ele entende? O que ele entende? Como que ele faz? Analisa que anotações o professor faz a partir do modelo que ele recebeu. E não ainda bem, né? Mas justamente isso que a perspectiva construtivista, né? O professor está ali se apropriando do modelo que a gente está oferecendo. Não é igual. A gente não quer que seja igual. A gente não espera que seja igual. É justamente para entender qual que é o percurso que cada professor vai seguir na sua apropriação desses novos referenciais e conhecimentos que a gente está introduzindo na dimensão do seu trabalho com os textos. Posso falar mais uma coisinha? Eu sei que está no limite do tempo, mas agora me provocaram. Não, eu pensando aqui, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente fez o projeto Trilhas, né, que é um projeto que virou Política Nacional de Educação em 2011, e depois, histórias que não vêm ao caso, não é um projeto com o qual eu tenho mais nada que ver há muitos anos. Esse projeto, a gente, no Laboratório de Educação, continuou acompanhando Trilhas. A Angélica Sepúlveda, que é essa que eu falei que é tão importante, Angélica e André, que são as duas pessoas dessa equipe aqui, com quem a gente construiu todo esse conhecimento, a Angélica fez 2 estudos de casos, ou mais, sobre eu lembrei por causa da apropriação, sobre a apropriação dos professores no uso do Trilhas, né? Como que aquele material chegava, de que maneira os professores se apropriavam daquilo e transpunham aquilo para o seu uso. Era um material estruturado, mas tem apropriação ainda assim, tem usos que vão se dar, dialoga com a formação de base desse professor. São interessantíssimos esses estudos de caso, quem quiser ler, vale a pena, eu sou fã número 1 desses estudos de caso que a Angélica fez. O que aconteceu na história desse projeto? Essa parte não teve interesse nenhum de ninguém. O que o Trilhas virou? A Natura entochando o conteúdo da cabeça dela, inventando, desconectando de um conteúdo construtivista, fundamentado. Passaram a inventar um monte de coisa que você não sabe nem de onde veio. Isso vai gerando o que lá na ponta, gente? Não vai gerando um trabalho consistente. Não tem como, entendeu? Então, por quê? Porque precisa ter essas pernas todas associadas. Precisaria ter perseguido mais esse campo da apropriação, entender o uso que o professor faz, a compreensão que ele tem, para voltar a fazer o material de novo, para lançar novas etapas do material. Não, é aqui do meu gabinete, eu invento em cima de uma marca, que é o Trilhas virou uma marca. Então, por isso que eu estou falando, entendeu? Eu acho que é muito complexo tudo que tem que ser feito. E é facilmente reduzido a uma coisa muito simplificada. E é uma pena, né? A gente patina, né?
Eu agradeço muito, como eu disse, nós começamos a conversa, não dá para a gente encerrar, né? Mas eu gostaria de passar para o Daniel, fazer um fechamento final e dizer que estou muito contente de participar desse momento tão provocador e que realmente ressalta a complexidade de tudo que a gente faz na educação, né? Daniel? Eu queria agradecer a Bia Nicole, também fiquei bastante feliz, acho que nós temos, foi mais uma de várias conversas que nós temos tido. Essa da evidência acho que merece uma outra conversa, Marisa também, mas... Então, eu queria agradecer demais duas pessoas super queridas, que a gente admira bastante aqui no grupo, que têm sido parceiras nossas em várias iniciativas. E queria aproveitar para dar alguns avisos que me pediram para dar, né? Na semana passada a gente lançou a nossa linha de podcasts e tem um podcast novo da Heloísa Bertiol, que é da área da saúde, também tem uma parceria conosco. Os próximos webinários, nas próximas semanas, vão ser a Paula Lozano, na segunda que vem, e o João Sato, depois do feriado de finados, né? Nós vamos pular uma semana por causa de outro feriado. Aí o João Sato trabalha na interface de neurociências com educação e tem um bocado de coisa tecnológica na pesquisa dele, então para quem gosta desse lado mais de inteligência artificial e outras novidades na educação, é bem jovem, né? Está bem ativo. E queria de novo agradecer a Bia Nicole, agradecer a todo mundo que ficou conosco até agora, desejar uma ótima semana para todo mundo. A gente aqui agradece. Obrigada, gente. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Obrigada mesmo. Foi ótimo.